amor, casamento e green card. O que acontece depois que você prepara e manda todo o seu processo para imigração? Essa é a foto do green card, então. Vai arrumada ou arrumado, porque vai no seu green card, tá? Bem-vindos de volta ao Vozes Imigrantes, o seu podcast onde nós desmistificamos e descomplicamos o mundo de imigração. Eu sou a Thamis Gertner. Eu sou Maurício Torres. E nós voltamos então para a parte 2 do nosso episódio sobre amor, casamento e green card. Nesse episódio nós vamos tocar no assunto que o Maurício tinha falado no último. O que acontece depois que você prepara e manda todo o seu processo para a imigração? Sim, se você ainda não assistiu a primeira parte, falamos sobre os formulários que você tem que preencher, os documentos que você tem que enviar à imigração, mas hoje vamos falar sobre isso, o que acontece depois, e vamos começar primeiramente falando sobre todos os processos da imigração. O que eles vão querer fazer? Então, muitas pessoas falam, não quero tomar essa vacina. O que pode fazer? Respira fundo. Nos Estados Unidos a vacina é muito importante e a lei da imigração obriga você a provar que você tem as vacinas. Se você não quiser, ou por algum motivo moral, religioso ou médico mesmo que você não pode, existe uma forma de pedir uma isenção, né, de comprovação de vacinas. Mas é fácil? Não é fácil você conseguir essa isenção, porque você tem que provar que há uma necessidade médica de que você não pode tomar, ou uma convicção religiosa ou moral contra vacinas. Então, não é assim, eu não quero tomar só a do Covid, mas você tomou todas as outras. Né? O oficial da imigração vai dizer, então... Qual é a convicção? É uma coisa mais política? O que aconteceu só com essa? Então, a isenção sim existe, tem que pagar para pedir a isenção, e eles podem negar. Ainda. E aí você tem que voltar e fazer um exame novo. Então, quando a gente fala sobre vacinas, é super importante você ou já ter a carteirinha, buscar, ou se você realmente não pode ou não quer, tem a isenção, lembrando que é uma isenção um pouco mais difícil de comprovar. Isso, então, muito, muito cuidado com isso, porque você talvez não quer ter que pagar muito mais por talvez não quer ter essa vacina. Quantas isenções nós fizemos nos últimos, 5 anos? 5 anos? Não me lembro do número, mas algumas. Não muitas. Não são muitas. Não muitas. E é melhor ter a vacina e que o processo seja muito mais rápido. E o exame médico em si. Primeiro, ele falou, é um médico autorizado pela imigração. O seu plano de saúde não vai pagar esse exame. Você tem que pagar diretamente para a clínica. Cada clínica tem os seus valores, então você tem que meio que buscar. E a validade desse exame. Ele tem uma validade, ele expira. Como é que funciona em relação ao exame? Boa pergunta. Antes do novembro 1º de 2023, se tinha uma validade, expirava depois de 2 anos. Então, se a imigração... 2 anos da assinatura do médico. Então, se a imigração recebeu o seu processo, talvez janeiro de 2022, e até agora você já tem a sua entrevista para o Green Card, você vai precisar de mais um exame médico, porque já expirou janeiro deste ano. Mas, agora, depois de novembro, se o médico assinou o exame depois de novembro 1º do ano passado, 2023, então você já não tem que fazer mais um exame médico, mesmo se a sua entrevista vai ser, não sei, 2027, mas não vai ser. Mas esse é o exemplo, já não expira, que é uma boa coisa. Isso é ótimo, né? A expiração do exame era sempre difícil. A gente tinha que calcular, lembrar e levar um novo para a entrevista. E é dinheiro que você tem que pagar. Cada um cobra um valor específico. Mas só lembrando que essa questão da validade do exame não aplica para quem está fazendo pelo consulado. Só aplica para os ajustes de status que você faz tudo daqui. Então, se você deu entrada depois de novembro do ano passado, 2023,
o seu exame não vai expirar, eles têm a discrição de avaliar e dizer, olha, nós temos algumas perguntas sobre a sua saúde, alguma coisa, eles pedem um exame médico novo. Mas isso eu acho que vai ser mais incomum do que comum no mundo do Green Card. Então, exame médico. Mais alguma coisa no exame? Acho que não. Acho que é isso. Uma coisa. Não abra o envelope. Por favor, não. Pode ir, Catavis. Não abra. Porque o médico vai te entregar o exame num envelope selado e com uma fita, né? Ali no... E vai dizer, não abra. Não abra. Ou vai dizer assim, para USCIS somente. Não abra. Porque se você abrir, ele perde validade. A única pessoa que pode abrir é o oficial da imigração na hora ali que ele vai revisar o caso. Se abriu, tem que pegar um novo. E você pode pedir uma cópia ao médico. Então, se você quiser ver o que está dentro do envelope, você pode pedir uma cópia. Exatamente. E manda pra gente, porque sim, por favor. Porque a gente pode falar, tem um probleminha aqui. Bem, então esse seria o exame médico. É um documento muito importante e agora melhorando em relação na análise do Green Card. Próximo passo, né, durante o processo você mandou tudo, tá tudo com a imigração. E agora? Os próximos passos. Então, rapidamente, você vai ter um agendamento para ir fazer a biometria. Que, basicamente, ter fotos, tirar fotos de você. Essa é a foto do Green Card, então... vai arrumada ou arrumado, porque vai no seu Green Card, tá? E também vão tirar os digitais, as digitais de você, para fazer os antecedentes criminais. Isso, então... Eles vão conseguir fazer uma avaliação né, das suas biometrias e comparar com vários bancos de dados sobre questões criminais. Então, aí é onde eles podem descobrir alguma coisa. Isso. Mas não precisa de advogado nesse agendamento. Não é uma entrevista. Não é uma entrevista. Não é uma simplesmente foto e digitais. E depois disso, se a imigração precisa de mais documentos por parte de você, então vai enviar uma carta, RFE, Request for Evidence, pedindo mais documentos. E eles sempre vão dizer o que eles precisam. Não vai ser genérico, eles vão dizer o seu suporte financeiro tem problemas, ou o seu exame médico, não recebemos o seu exame médico. Ou talvez vão dizer, não temos suficientes provas do seu relacionamento. Então, são essas as coisas que a imigração pode dizer nessas cartas. Se você precisa de ajuda de um advogado para esses processos, a gente pode ajudar com isso. E depois, então, talvez não, você vai ter entrevista com a imigração. Por que talvez não? Isso tem mudado um pouco a política sobre entrevistas. Então, eu acho que alguns anos atrás era quase todo mundo fazia entrevista, né, do casal. E agora, nos últimos 2-3 anos, mais ou menos, eles têm evitado a entrevista, né? Eles não têm feito entrevistas em todos. Eu acho que hoje nós estamos vendo um aumento, né, nos últimos meses em relação a entrevistas, mas por quase 2 anos era tudo sem entrevista. Era muito mais rápido sem entrevista. Menos estresse, aquela coisa toda. Mas vamos supor, só para dar um número aí, 50% de chance que você tenha uma entrevista. Se você tiver algumas coisas... não problemáticas, mas algumas características do seu relacionamento, né? Variação de idade, ou se vocês tiveram vários casamentos antes, história criminal, isso pode levar a uma entrevista, mas às vezes é totalmente aleatório. A entrevista, eu acho que muita gente tem um estresse. O que vai acontecer? O que eles vão perguntar? E se me separarem? O que acontece? E aí é onde entra um advogado. Um advogado com experiência e também com o conhecimento do que o oficial está buscando, ou que ele conhece o oficial, né? Que ele tem a experiência ali naquele escritório local. E na entrevista em si, você vai comparecer junto com o seu cônjuge no escritório da imigração, o mesmo lugar que você fez as biometrias. E o oficial, então, vai chamar você para a salinha dele. Vocês vão sentar. Primeira coisa, eles vão pôr vocês embaixo de juramento. E aí começa a entrevista. E a entrevista é simplesmente revisar os formulários I-130 e 485 para ver se algumas informações mudaram ou não. E também para
pedir mais documentos do seu relacionamento. Então, outra coisa que você tem que se preparar como advogados para saber o que você precisa levar para uma entrevista. E também, então, perguntas sobre como se conheceram, se... não sei como falar. Who proposed to who? Quem pediu em casamento. Quem pediu em casamento. Isso é bem comum. Sim, como foi o casamento, atividades que vocês gostam de fazer juntos. Então, todas essas perguntas sobre vocês. O oficial quer saber mais. E também, se você já teve muitos casamentos anteriormente, então vai perguntar por quê e se vocês conhecem a família do outro. Isso é importante. Então, perguntas sobre vocês. E, às vezes, as perguntas são direcionadas a um ou outro. Então, não dá para depender que o seu cônjuge vai responder tudo. Né? O oficial pode falar assim, não, eu quero que você fale. Então, você tem que também, os dois precisam saber as informações, responder as perguntas. No nosso escritório, assim que eles agendam uma entrevista, nós fazemos uma reunião com o casal para preparar eles, fazer uma simulação e dar uma direção nos documentos que eles precisam levar para a entrevista. Nós já tivemos entrevistas onde o oficial começa de cara falando assim, olha, eu não tenho nenhum problema, mas eu vou só fazer umas perguntinhas. Mas também tivemos algumas onde o oficial já na entrada sentaram e ele fala assim, olha, eu tenho um problema. E aí é onde entra um advogado. Aí é onde entra, se você... Eu acho que a experiência é muito diferente. Especialmente quando o oficial, na primeira coisa que vai dizer é eu tenho um problema e quero falar com vocês. Você vai estar estressado, com ansiedade. Mas se você já tem um advogado que pode falar com o oficial, que conhece o oficial, então vai ser melhor para você. Você não tem que ter todo esse estresse e não tem que estar nervoso. Por quê? Porque... como advogados, conhecemos a lei, conhecemos os problemas que talvez o oficial quer falar e o oficial também se conhece ao advogado. Então, é muito mais fácil dizer eu sei da sua ética, eu sei do seu profissionalismo e sei que talvez não é um problema, mas simplesmente queremos esclarecer o que aconteceu. Então, ter um advogado na entrevista é muito importante. Eu já teve uma pessoa que falou, mas você não falou não fiz nada. Palavra, não fiz nada durante a entrevista. Se ele não fez nada na sua entrevista, ele fez um bom trabalho. Exatamente. Quer dizer que o oficial estava tudo certinho. Mas nós, né, já tivemos entrevistas onde nós precisamos argumentar ali com o oficial, explicar, ou então educar o oficial. Eu já tive um oficial que falou assim, mas como é que é a lei nesse sentido? E eu tive que ensinar para ele e aí tudo bem. Mas e se você não tem uma pessoa ali na hora para te ajudar? Eu imagino que isso pode ser muito mais estressante do que simplesmente ter uma pessoa ali. Isso. Né? Então, se o advogado foi com você e não fez nada, tá de parabéns. Só lembra isso. Tudo estava certo. Um investimento bem feito. Então, a entrevista, a gente pode fazer uma simulação num outro episódio, ou ir mais a fundo, mas é 50% de chance. Eu acho que tem que se preparar para uma entrevista, porque quando ela chega, às vezes é um susto, mas é tudo ok. E com a entrevista ou sem entrevista, você vai ter uma carta que vai chegar pelo correio, ou talvez na sua conta online com o USCIS, que a imigração vai dizer caso aprovado. Se você já estava no casamento por mais de 2 anos, quando o Green Card foi aprovado, então você vai ter um Green Card permanente, que é 10 anos. 10 anos. Mas se você teve talvez 1 ano com o casamento e já tem o Green Card aprovado, qual é o tempo? Qual é a diferença, Thames? Então, esse é o Green Card condicional que a gente chama. Então, se você está casado por menos de 2 anos, no dia que eles forem aprovar, eles te dão um Green Card de 2 anos, tá? A gente fala isso que é um testezinho para ver se vocês realmente vão continuar casados, o relacionamento é legítimo, não tem planos de se separar imediatamente. Então, antes de completar esses 10 anos do Green Card, você tem que, então, aplicar para retirar essas condições e, então, ter um Green Card de 10 anos. Existem situações onde, durante esses 2 anos com o Green Card condicional, o casal se separa, ou tem um divórcio, ou tem algum problema. Existem formas de você conseguir renovar, mesmo sem o cônjuge, mas são bem específicas, e a gente tem que realmente
te preparar bem, porque não é uma coisa tão simples, mas é bem mais, eu acho assim, fácil se você aplica com o cônjuge novamente. Agora vocês têm talvez um filho, uma casa, e aí vai então reforçando os planos da família inicialmente apresentada no processo. Então, tem duas variedades ou sabores do Green Card, que seria o de 2 anos ou então o de 10 anos. Mas não tem diferença com os direitos do residente. O residente condicional de 2 anos tem os mesmos direitos que o residente de 10 anos. Pode viajar, pode trabalhar, pode ficar nos Estados Unidos, não tem diferença. A única condição ou diferença seria 2 anos. O casamento e a renovação. E a renovação. Então, é só tempo, né, que vai diferenciar, não é que você não é um residente permanente. Legal. Então, o Green Card em si, 2 anos ou 10 anos, normalmente você vai saber ou na entrevista ou você vai no correio e tá lá o seu Green Card. Às vezes é uma surpresa, ele vem pelo correio. Se você for aprovado sem entrevista, é assim. Você vai receber a aprovação e o Green Card vem no correio, né? É um pouco anticlimático, mas acontece. E daí, se for na entrevista, você não recebe o Green Card no dia da entrevista, eles te mandam uma carta dizendo, olha, você foi aprovado, e aí você aguarda, então, algumas semanas para o Green Card ser emitido e, então, entregue no seu endereço, ou no endereço do seu advogado, que é o que a gente aconselha. Isso, e esse é o processo de ajuste de status. Rápido, fácil, rapidinho. simples, não tem nada complicado aí. Tem muita coisa, então, por favor, faz uma consulta com a gente para falar sobre todos os requerimentos, os documentos, preparar vocês para a entrevista. Temos muita experiência com isso, então pode confiar no nosso escritório. E também, então, temos agora as dicas para você que quer agora pensar, ok, já casei ou vou me casar. Quais são as dicas? Então, temos uma muito importante para começar. Temos, seja honesto e transparente. Tem que falar sobre os seus relacionamentos anteriores. Como a gente já falou, se você se casou no seu país e tem ou não tem o decreto de divórcio, tem que falar sobre isso. A imigração vai saber. Não é tão fácil simplesmente ou esquecer de enviar, porque a imigração tem registros. Você pediu um visto de turista, estudante, e talvez falou, estou casado. E depois agora vai dizer que nunca casou antes. A imigração vai comparar todas suas aplicações com o consulado, com a imigração dentro dos Estados Unidos, então tem que ser honesto com o processo. E eu acho que ser honesto com a imigração e com o seu advogado. Também. Né? Eu acho que a preparação e a estratégia do seu caso vai depender da informação que você der para o seu advogado ou advogada na preparação. Então, se você tem, sei lá, uma multa, fale, para a gente saber se tem que pôr no formulário ou não. Se você já teve uma entrada na fronteira onde eles te questionaram, fala para o seu advogado. Porque tudo isso a gente pode, então, criar uma estratégia um pouco mais adequada ou personalizada para o seu caso. Então, honestidade com o seu advogado e também com a imigração. Esses são os 2 pontos super, super importantes. Tem gente que fala assim, você é advogada, né? Eu preciso falar tudo. Sim, tem que falar tudo. Tem que sempre ter essa ideia. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, a gente já falou várias vezes sobre isso, mas é mandar a documentação completa, né? Mandar todos os documentos com tradução para o inglês. Não mandar documento, né, com uma cópia mal feita ou a qualidade está ruim, eles vão pedir uma nova cópia. Então, para evitar qualquer questionamento da documentação, manda tudo de uma forma bem clara com as traduções e o que eles precisam, né? Não adianta você mandar o que você acha. Você realmente tem que mandar, como a gente já explicou, prova que você entrou no país, prova que você, né, é casado ou já foi divorciado, prova que você nasceu aqui ou no seu país e prova do relacionamento. Então, tudo isso você tem que documentar, organizar de uma forma bem clara e mandar para a imigração. Tem que imprimir e mandar para a imigração. Não é só mandar um CD, um USB que eles vão abrir. Tem gente que tenta mandar vídeo, coisa assim, né? Mas não dá. Tem que ser realmente papel que você manda o pacote. E isso leva tempo. E você tem que, então, se organizar para isso. Ótima dica. Se você não fez isso, o processo não vai andar. Então, tem
Muito importante. Também pratique para a sua entrevista, se você tiver uma entrevista. É importante que você fale com o seu cônjuge para que se preparem bem. Às vezes perguntam coisas que... Nada a ver. Nada a ver, sim. Então, importantíssimo preparar-se bem e também, se precisa, falar com um advogado. Mais uma vez, talvez o advogado não vai falar muita coisa ou talvez vai falar muito durante a entrevista porque você vai precisar muita ajuda e conselho legal durante a entrevista. Então, muito importante se preparar bem e trazer os documentos também que você vai precisar. A imigração vai te dar uma lista dos documentos na carta da entrevista, mas é muito genérica. Então, você precisa saber, no seu caso específico, o que você precisa trazer. Exato. Então, você ter, né, essa prática ou essa simulação da entrevista vai ajudar a te acalmar um pouco na hora ali da entrevista. Então, isso a gente sempre recomenda para os nossos clientes. E uma coisa aí, se você não fala inglês, você pode trazer um tradutor, um intérprete, para que possa, então, te ajudar com o seu idioma. Porque isso é ótimo. A imigração não sempre vai falar. Eu acho que a imigração aqui no Utah tinha um oficial que falava português. Mas eu não sei se ele ainda estava fazendo as entrevistas. Também, eu não tenho visto ele. E eu fiz várias entrevistas com ele, ele fazia em português. Sim, então, talvez tenha sorte de ter uma pessoa que vai fazer a entrevista em português, mas é bom sempre trazer uma pessoa. E, por favor, não um familiar, não uma pessoa tão conhecida que o oficial vai pensar... E vocês, como se conhecem? Porque então ele vai pensar, você não vai ser tão imparcial. Então é importantíssimo também trazer uma pessoa que possa ajudar com o idioma. E o seu advogado não pode ser o seu intérprete. Tem que ser uma pessoa assim, totalmente separada que vai poder fazer a interpretação. Nós sempre temos, né, vários tradutores ou intérpretes que nós indicamos para você então contratar. Mas eu acho que isso é um ponto que às vezes vale a pena você investir e levar um intérprete para você se sentir melhor. Agora, não adianta você levar um intérprete e depois, no meio da entrevista, falar, não, eu quero falar inglês agora. Não, é ou usa o intérprete ou não usa. É ou um ou outro, mas isso também ajuda muito. Muito. Bom, a próxima dica, a gente já tem falado um pouco sobre o que um profissional legal traz para o seu caso. Né? Um aconselhamento bem definido, bem específico para o seu caso. Você vai poder ir no YouTube e ler e ver vários vídeos de pessoas que fizeram. Você vai poder ir na página da imigração e ver o que é o formulário. E tudo bem, mas eu acho que tudo que você vai ver é ou de uma outra pessoa sobre o caso dela, ou uma coisa muito genérica. E um profissional legal, um advogado, vai te ajudar a dar um mapa e te guiar, né, cada passo do processo. E como a gente já falou várias vezes, ajudar nos formulários, que é um quebra-cabeça, e também na entrevista. E no nosso escritório, a nossa, vamos supor, a nossa responsabilidade pode se entrar em várias etapas do processo. Então, nós temos clientes que nos contratam para o processo todo, desde o início. Então, nós damos entrada. Mas também existem alguns que deram entrada sozinhos, receberam uma RFE. E agora? Também pode contratar um advogado na metade do processo. Ou, chegou a entrevista. E agora? Você também pode contratar um advogado só para entrevista. Então, você tem esse direito de aconselhar, pedir, né, informação e levar o advogado em qualquer fase do processo. E mesmo você tinha feito o processo sozinho ou como um advogado, você tem direito a ter uma cópia dos seus formulários, dos documentos que você enviou para a imigração. Então é sempre importante também ter uma cópia. Ótima dica. E a última, não o número, mas a última dica. Temos os prazos. Quanto tempo que a imigração vai demorar com o processo de ajuste? Deixa eu pegar minha bola de cristal. Peraí. Pode ir. Tá, mas o mais rápido que você já teve? A minha mais rápida foram 3 semanas. 3 semanas, sem gente, entrevista. Para um green card por casamento. Sem entrevista. Tá, muito rápido. E não vamos falar do mais longe, porque talvez vai ser muitos anos, mas
talvez mais comum, a média, vamos falar entre 8, 12, 14 meses. Então, pode ser 1 ano, menos de 1 ano, um pouco mais, mas não temos maneira de saber quanto tempo vai demorar. A gente quer que seja muito rápido para todas as pessoas, mas eu tenho uma cliente que já enviou referências e pessoas, outros amigos, familiares, para fazer o mesmo processo com o nosso escritório. E os amigos dela, todos já têm green card. Tadinha, gente. E ela ainda está esperando. É. Mas não é que o caso dela era pior ou ruim ou diferente. É a imigração que é diferente. Você vai ter um oficial e o seu amigo talvez vai ter um outro oficial que vai revisar a mesma petição e vai talvez este oficial tem muitos mais casos que revisar. E esse oficial é a primeira coisa que ela fala, vou começar com essa. Então é sorte. Mas se você tem uma petição bem feita, tem muitas mais chances de Com certeza. ter o processo muito mais rápido. Então, a média, a gente não tem como dizer um número específico. E outra coisa, né? A imigração, ela publica, né? Prazos. Não são prazos realísticos. Eles sempre são mais longos do que a realidade. Então, por exemplo, a Salt Lake tá lá 48 meses, alguma coisa super longa. E não é, tipo, 8 a 12 meses. É a média aqui. Então, nem sempre dá para confiar naquelas datas que a imigração publica, mas se tiver na dúvida, você pode perguntar pra gente. E então confirmamos, né? Não, isso aí não é tão demorado, mas... então, essas datas da imigração... O Maurício teve um cliente essa semana. Então, pra que servem esses números, né? Também não sabemos. Também não. Mas enfim, então essa é uma ótima dica. Essas são as nossas dicas, os pontos mais importantes que a gente recebe pergunta no processo de ajuste de status por casamento para então o Green Card. Chegamos então ao fim. Esse episódio é um pouco mais longo, mas é muita informação que a gente queria cobrir, conversar e dar as nossas dicas, a nossa perspectiva da realidade do que está acontecendo. Então esperamos que vocês tenham gostado sobre esse tema e que aprenderam alguma coisa, né? E se tiverem no processo pensando em casamento, entre em contato ou então manda esse vídeo para aquele amigo ou amiga que está pensando em casar fácil e para então educar sobre o processo. Também, por favor, não esqueçam de seguir a gente no YouTube, Instagram, Spotify. E também, se vocês tiverem alguma sugestão de tópicos, temas que vocês querem que a gente fale aqui, então, por favor, enviem uma mensagem para nós. E também, então, temos uma pergunta para o próximo episódio. Tamis, o que vamos falar no próximo episódio? Essa pergunta é boa, eu gosto muito. Então, a pergunta seria... Eu fiz uma mudança de status, vamos supor, turista para estudante. Quais são as minhas opções agora? Né? Isso é um ponto que muita gente acaba se prendendo e não sabe o que fazer. E a resposta talvez não é estudar para sempre. Também tem não mais é 10 opções. anos de inglês. Então, essa ótima é a pergunta. Então, curtem, se inscrevem e o próximo episódio a gente se vê lá, tá bom? Tchau. Até a próxima.